Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, tranquilos. Como de costume, vamos estar salmodiando Salmo 119, versículo 137. Diz assim a palavra do Senhor: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aflição e angústia se apoderaram de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado pela oportunidade que nós temos de te adorar. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe bem. Então nós oramos em nome de Jesus, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitando a sermos verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, que nós possamos te adorar com o coração puro e que possamos estar te engrandecendo. No nome de Jesus, amém. Amém? Pô, fecha essa porta aqui, que a cigarra está me atrapalhando. E forte aqui no ouvido. Fecha. Coitado, foi pro céu da cigarra. Ah, não? Amém. Vamos ao nosso texto base. Vamos ao livro de Jó, capítulo 1. Jó é um livro antes de Salmos, capítulo 1, também é um livro poético. O que acontece? Não sei se os irmãos têm percebido, eu tenho pegado 3 ou 4 palavras no mês e falado sobre um tema. No último mês nós falamos sobre a igreja. Esse mês aqui nós vamos estar falando sobre o sofrimento do cristão. Entendeu? Num tempo, principalmente aqui no Brasil, onde parece que o cristão não tem que sofrer. Muitas igrejas no Brasil ensinam um tipo de evangelho como se nada acontecesse de errado, ninguém tivesse problema, ninguém passasse por lutas. Porém, esse não é um evangelho bíblico, ao contrário. Quando nós percebemos a história do povo de Deus, desde a época de Abel, que foi o primeiro que teve problema nessa vida, foi morto pelo seu irmão, desde a época de Abel, o povo de Deus sofre. E quando o sofrimento acontece, a pergunta é: por que que um Deus bom, por que que um Deus que é todo poderoso, permite sofrimento ao seu povo? Veja, eu estou usando a palavra permite por um hábito. Na verdade, Deus determina esse sofrimento, entendeu? Às vezes as pessoas elas querem isentar Deus das coisas, mas os textos bíblicos nos mostram que quem envia o sofrimento é Deus. A questão é qual é o propósito de Deus com esse sofrimento. Qual deve ser o comportamento do cristão em face ao sofrimento? Entendeu? Então eu vou estar tentando. Na verdade, essa palavra que eu vou passar, ela é de autoria do Marcos Granconato. Ele pregou ela em 2017, lá na Igreja Batista de Parquelândia, em Fortaleza, num seminário chamado Batalhando pela Fé. Esse seminário falava sobre a origem do mal. E na palavra de encerramento, ele trouxe esses tópicos, que eu vou estar trazendo hoje. Provavelmente eu vou usar mais 2 ou 3 palavras. Entendeu? Por quê?
Porque em cima do que nós estamos vivendo, por exemplo, dia 24 de fevereiro, estourou uma guerra na Ucrânia. Entendeu? Uma guerra envolvendo potência nuclear. Potência nuclear que tem o poder de destruir o mundo. Num piscar de olhos, basta um botão. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Quem controla isso? O Todo-Poderoso. Agora eu pergunto, quando vem essas guerras, não vem sofrimento junto? Não vem lutas, não vem dificuldades? Por exemplo, quando Jerusalém foi cercada por Nabucodonosor, o profeta Jeremias estava no seu ministério profético. E ele estava falando a verdade vinda da parte de Deus, avisando, olha, se entreguem para os caldeus, essa é a vontade de Deus, Deus está trazendo juízo. O que ele recebeu? Jogaram ele num poço de lama para morrer. Se não fosse a bondade de um eunuco, ele teria morrido. Entendeu? Qual o crime de Jeremias? Falou a verdade. Só isso. Então o que acontece? O que eu espero alcançar com essa palavra na vida de vocês? Maturidade. Porque sempre, enquanto eu estiver peregrinando nessa terra, vão haver dias difíceis. Eles vão vir. A questão é qual é a profundidade e o tempo desses dias difíceis. E qual é o propósito que Deus quer produzir na minha vida durante esses dias difíceis. Entendeu? Numa época onde todo mundo foge de dificuldade, nós vivemos uma época, o que está acontecendo no mundo? Parem para pensar, quem é mais velho vai identificar isso mais fácil, quem é mais novo, talvez não identificou isso ainda. Talvez é algo que você nunca parou para pensar. O que acontece? Quanto mais tempo passa, mais o ser humano está ficando infantil e mais o ser humano está buscando o prazer pessoal. Isso é uma característica. Fazem mais ou menos 50 anos que começou um processo de mudança na sociedade. E esse processo de mudança está infantilizando o ser humano. Ao se tornar cada vez mais infantil, o ser humano se torna alguém que começa a buscar cada vez mais prazer. Criança quer ter prazer, criança quer se divertir. Criança quer viver o hoje, não quer saber o amanhã. Isso vai totalmente ao contrário do que a Bíblia mostra. A Bíblia nos mostra outra realidade. A Bíblia nos mostra, veja, que nós teremos momentos felizes, Deus é bom, Deus é um Deus que cuida do seu povo. Mas a mesma Bíblia que mostra essa verdade maravilhosa, que nos alegra muito, também fala do sofrimento. Também fala das dificuldades, e não são poucas. E dentro da igreja, muita gente vem para a igreja com essa mentalidade infantil e de buscar o prazer. Aí quando ele é colocado por Deus em situações difíceis, como nós dizemos aqui no Brasil, a porca, como é que é porco, Oscar, na Venezuela? É porco? Isso. A porca torce o rabo, mas o rabo dele já é enroladinho. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas e não têm maturidade para enfrentar as lutas da vida. Só que a Bíblia nos mostra claramente que essas lutas são para ser vividas, todas, e retirar delas todo o ensino e todo o bem que esse sofrimento traz. Só que nessa geração moderna nossa, essa frase soa estranha. Como, pastor, você está louco?
todo o bem que o sofrimento traz. Veja, é só ver aqui na sala. Aqui na sala nós temos 3 povos reunidos. 2 deles tiveram que sair de suas terras porque a coisa estava feia. Entendeu? Mas veja, pela bondade de Deus, estamos todos aqui juntos servindo a Deus. Se não tivesse acontecido o sofrimento, nós não estaríamos aqui. Eu não conheceria você. Você não me conheceria. Entendeu? E pelo que a Bíblia diz, iremos passar a eternidade juntos. E vamos lembrar desse tempo. Proporcionado por quem? Por Deus. Entendeu? Então, assim, o que eu pretendo é que vocês realmente aproveitem essas palavras, cresçam, amadureçam, do ponto de vista principalmente espiritual. Porém, nós também vamos explorar algumas coisas do ponto de vista prático. Entendeu? Porque a Bíblia é um livro que consegue lidar com a questão do sofrimento das 2 maneiras. Amém? Então vamos ao nosso texto base. É livro de Jó, capítulo 1, versículo 20. Diz assim, versículo 19. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado porque tu és um Deus bom, que ensina o teu povo, e tem o compromisso de nos edificar em tua palavra. Senhor, a tua palavra nos diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la em Cristo Jesus. Nós sabemos, Senhor, que esse sofrimento que nós passamos na nossa vida terrena não se compara às bênçãos que vão acontecer na eternidade. Mas sabemos também, Senhor, que não é fácil para nós passarmos por isso. Senhor, que o Senhor venha ensinando tua igreja, nos dando maturidade e me capacitando, Senhor, a transmitir a palavra com graça, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, é impossível falar de sofrimento sem começar pelo livro de Jó. Talvez Jó é o exemplo mais claro que nós temos sobre sofrimento. Veja, nesse texto aqui, o que está acontecendo aqui? Vou dar uma introdução da história. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura rápida. Vamos no próprio capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó:
Porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus o seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de Sebe, e ele e sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Vamos fazer uma pausa aqui. Qual é a questão? Jó viveu na época dos dias de Gênesis. Provavelmente numa época logo após o dilúvio, próxima a Abraão. Tanto é que aqui na igreja nós fazemos a leitura de Gênesis e na sequência fazemos a leitura de Jó, porque é a mesma época. Só que a Bíblia mostra que no Oriente, nessa região aqui, não havia ninguém tão rico e abençoado quanto Jó. Inclusive Jó temia Deus. Veja, é notório na Bíblia que a informação de se adorar a Deus através de holocaustos, ela veio de antes do dilúvio. Provavelmente o que Abel fez, quando ofereceu aquele sacrifício, aquilo se tornou conhecido. E pós-dilúvio, aquela informação chegou. Então, o que Jó fazia? Sempre que os filhos se reuniam para fazer suas festas, ele, por cada filho, oferecia um holocausto, por expiação do pecado, mostrando que Jó, além de abençoado, era temente a Deus. Veja, não havia nenhuma ordem para fazer isso. Isso era uma informação distante, que chegou até Jó. Porém, Jó tinha um coração voltado para Deus. Aí o que a Bíblia nos ensina? No versículo 6, quando fala um dia em que os filhos de Deus compareceram diante de Deus, filhos de Deus ali, a palavra original é Benai Elohim. O que é Benai Elohim? São seres espirituais, anjos. Então a Bíblia fala que eles compareceram diante de Deus, e juntamente com eles veio o anjo caído, Satanás. Nessa época, ele tinha um acesso direto a Deus. Aí o que acontece? Deus lança um desafio, fala: de onde você está vindo, Satanás? Ele está falando, ele fala: estou vindo de rodear a terra. O que ele estava fazendo? O seu trabalho, que é roubar, matar e destruir. E aí, olha que interessante, Satanás nem fala o nome de Jó. Satanás não está nem aí para Jó. Mas Deus chega e fala: você viu meu servo Jó? Como me teme em tudo, me segue, cuida de mim. Gente, olha o que Deus está fazendo. Deus está cutucando a onça com a vara curta. Deus sabia qual era a resposta de Satanás. Os irmãos concordam que Deus é onisciente, sabe de tudo? Os irmãos concordam? Vocês acreditam nisso? Os irmãos concordam comigo que Deus sabia qual que ia ser a resposta de Satanás? Então tá bom. Por que Deus perguntou isso? Sendo que ele sabia que Satanás ia falar: também você cerca ele de tudo quanto é jeito. Não pode encostar num fio de cabelo dele que está tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa, ô Todo-Poderoso, aí eu estou falando. Se tocar nele, ele vai blasfemar contra você. Mas a questão aqui que você tem que compreender é o seguinte: o acusador de nossas almas
não abriu a boca. Quem iniciou a conversa foi Deus. Eu pergunto, Deus sabia o que ia acontecer com Jó? Sim ou não? Sim. Aconteceu por quê? A gente sabe pela Bíblia, porque Deus determinou. São informações que nos incomodam. Por quê? A nossa visão sobre Deus é distorcida. Nós temos dificuldade de enxergar a plenitude e a grandeza de Deus. E falar para uma pessoa do século 21 que Deus lançou um desafio e que aquele desafio ia trazer sofrimento para Jó, incomoda. Por quê? Porque normalmente você chega numa igreja, vão falar o seguinte para você, numa igreja não, deixa eu corrigir. Igreja de verdade não faz isso. Numa falsa igreja. Eles vão pedir todo o seu dinheiro e vão prometer para você que você nunca vai sofrer. É isso que vão fazer. Uma falsa igreja, um falso pastor. Porque a igreja de verdade não faz isso. Pastor de verdade não faz isso. Entendeu? Agora, o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Olha o que vai acontecer na narrativa. Você falar que Deus cutucou, que Deus sabia a resposta, é fácil. O duro é entrar nesse 1,5 kg de cérebro, o que vai acontecer nas próximas linhas. Não entra fácil na nossa cabeça. É difícil entender. Mas esse entendimento tem tudo a ver com a nossa vida futura. Porque a Bíblia fala, haverá o dia mau. E quando vier o dia mau sobre a sua vida? Como você vai fazer? Eu, por exemplo, o ano passado, gente, eu falo isso com a maior humildade. Quem anda comigo sabe que eu não sou super crente, não me acho melhor porque sou pastor. Na verdade, eu sou bem pecador. Na verdade, sou bem fraco. Tem muita coisa para melhorar. Acho que depois de Deus, quem conhece melhor a mim mesmo sou eu e minha esposa. Então, me conheço bem. Tem muita coisa para melhorar. Mas assim, quando o ano passado eu quase fiquei cego, graças a Deus eu estava em paz. Morrendo de medo. Porque eu não queria ficar cego. Entendeu? Estava até negociando com Deus. Senhor, leva as orelhas, leva... Mas entendeu? Na minha visão de vida, pior sentido que tem de você perder a visão. Uma visão minha. E eu fiquei com medo de ficar cego. Mas eu lembro que eu estava, em relação a Deus, coração em paz. Eu lembro que eu falei, Senhor, eu não entendo por que aconteceu isso. Um pouco eu entendo, consequência da entrada do pecado no mundo. Esse pecado traz corrupção para o nosso corpo, traz morte, traz doença. Eu entendo, mas por que comigo? Entendeu? O dia mau chegou. Como chegou para vocês? Como chegou para sua avó? Como chegou para os irmãos, por exemplo, que estão agora lá na Ucrânia. Eu vi vídeo de crente orando, louvando no metrô, escondido, sem banho, pouca comida. Eles têm culpa de viver num país corrompido, dominado por políticos pervertidos, que provocaram toda uma situação. Eles não têm culpa. Mas olha que interessante, quem colocou aquele governo corrupto foi Deus. A Bíblia fala, em Romanos 13, que toda autoridade é colocada por Deus. Percebe como são verdades, Jomar, difíceis da gente compreender? Mas aqui no caso de Jó, olha o que vai acontecer. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor.
E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ele ainda falando, vamos fazer uma pausa aqui. O que está acontecendo aqui? Os filhos de Jó se reuniram. Uma festinha familiar. Churrasco de domingo. Entendeu? Aí o que acontece? Vieram tropas de um povo, os sabeus, e roubaram e mataram os servos. Aí vieram os caldeus e roubaram o resto. Tudo aquilo que Jó tinha da parte financeira foi roubado em um único dia. Tudo. Riquezas, gente, levou anos. 7.000 ovelhas não nascem de um dia para o outro. Se eu não me engano, a gestação de uma ovelha deve durar em torno de 6, 7 meses, João. 6, 7 meses. Então nasce, 2 por ano. Quanto tempo levou para construir aquilo? O trabalho de uma vida. Foi por água abaixo. É a mesma coisa que você está no seu país e tudo aquilo que você viveu de uma hora para outra não vale mais nada. É a mesma coisa que você está no seu país e acontece um terremoto e destrói tudo. É o que aconteceu aqui. Percebem? Só que havia um agravante, pior ainda. Versículo 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Que aconteceu? Morreu toda a descendência de Jó. Não é um assunto nosso, tá? Mas esse texto mostra que Satanás teve poder para produzir ventos. Isso aqui é uma informação teológica importante. Entendeu? Outra coisa, isso aqui mostra que Satanás teve poder para incitar os homens a virem roubar Jó. Eu tenho que, veja, nós não temos que fazer apologia do diabo, mas eu tenho que compreender essas verdades. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, lá em Apocalipse 9, fala de um anjo que controlava os ventos. Então isso nos mostra que parece pela Bíblia que determinados anjos têm algum controle sobre forças da natureza. E para aí a informação. Tudo que você falar mais disso, você está falando por sua conta e risco. Entendeu? Mas o que acontece? Gente, já pensou você estar um domingo de manhã em casa, você ter 10 filhos, morrer todos de uma vez só? Eu pergunto, quando Deus fez a pergunta para Satanás: viste meu servo Jó, que em tudo me adora, não blasfema, Deus sabia que os 10 filhos de Jó iam morrer? Sim ou não? Ou Deus ficou com amnésia, esquecimento? Deus sabia, e aí? Como é que você me explica isso? Um Deus bom, um Deus de amor, um Deus que cuida dos seus filhos. O seu principal servo no Oriente tem uma única atitude: toda a sua descendência arriscada.
Porque quando a gente lê a história, a gente lê, não, só morreu os 10. O que é 10? Do Jó mesmo. Não é assim que a gente lê? Morreu 10. 7 mil camelos, 222 mil ovelhas, ficou sem dinheiro nenhum. Foi com o Jó mesmo, não é assim que eu leio? Eu leio isso aqui assim. Só que essa é uma forma errada de ler. O camarada perdeu todo o dinheiro que ele tinha, toda a riqueza e todos os seus filhos. Em um único dia ele ficou sem descendência. Uma calamidade como nós não vemos em nenhum outro lugar da Bíblia. E aí eu pergunto, e aqueles 10 que morreram e os funcionários de Jó que morreram? Foram para onde? Para o céu ou para o inferno? Uma boa pergunta. Isso eu também não pergunto. Morreu. Vai passar a eternidade lá. E se foram para o inferno? Por que Deus fez isso? Pastor, mas não foi Deus, foi usando o diabo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Coloca uma verdade na sua cabeça. Primeiro, quem é o autor da vida? Deus. A quem pertence a vida? Deus. Primeira verdade. Versículo 21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, Deus não tomou nada que não fosse dele. A nossa vida não é nossa. Primeira verdade que eu tenho que aprender em relação ao sofrimento. A minha vida não é minha. Ela pertence a Deus. Ele deu. Vai chegar um determinado momento na sua vida. Você não sabe quando esse dia vai chegar. E essa vida vai ser requerida de volta. E você vai estar cara a cara com Deus. E o que é pior, se você não for uma pessoa que crê em Jesus, que nasceu de novo, que teve os seus pecados perdoados na cruz do Calvário, assim que você tiver cara a cara com Deus, vai ser lançado no inferno, em tormentos. Agora, eu não respondi a questão dos 10. Eles foram para o céu ou foram para o inferno? Vamos dizer, vamos ser legal? Era uma família temente a Deus, todo mundo temia a Deus, 10% foi para o inferno. Quem mandou? Vocês sabem a resposta. É que é difícil para a gente falar, não é assim? Gente, Deus tinha poder para esses que foram para o inferno não morrer? Tinha poder ou não tinha? Se ele tinha e não fez nada, isso tira a responsabilidade de Deus? Não! É porque tem gente que fala, não foi Deus, foi o diabo. Tá, mas ele tinha poder. A mesma coisa que uma criança de 2 anos indo em direção numa piscina e você ter o poder de deter a criança. Aí um amigo seu fala, lá, pega a criança. Eu não, ele tem livre-arbítrio. Deixa ele ir. Não foi eu que mandei. Isso tira a minha culpa. Ele pulou na piscina porque ele queria. Isso tira a minha culpa. Entende? Não tira a culpa. Mas eu tenho que lembrar uma coisa. Na verdade, estou fazendo o papel de advogado do diabo. Estou lançando perguntas para você. Não, mas... Rubens, você concorda que são coisas que se eu quero ter uma fé madura, eu tenho que pensar? E ninguém argumenta sobre isso. Talvez uma das histórias mais importantes da Bíblia, que vão me ajudar a entender o sofrimento. Talvez vocês mais novos tenham um pouquinho mais de dificuldade, mas vocês não são bobo. Estão percebendo onde eu quero chegar. Veja, a Bíblia fala em Apocalipse 17:8, que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Antes que existisse mundo, as pessoas que vão passar a eternidade com Deus
elas tiveram seu nome escrito no livro da vida. Aí a Bíblia fala o seguinte: os que de antemão conheceu, a estes predestinou para a vida eterna, aos que predestinou chamou, eu e você sentado aqui, as encrencas de duas pernas, não tem um santo nessa sala, a diferença é que um é mais pecador, até menos. Não tem diferença nenhuma de nós pecadores para os pecadores que estão lá fora, no boteco, no bar. É o mesmo tipo de gente, gente que não presta. Porque salvação é para pecador, salvação é para quem não presta. Concorda, João? Entendeu? E aí a Bíblia fala, a esses que chamou, justificou. Que é o que vai acontecer conosco. Lá no futuro nós vamos ser glorificados. Somos declarados justos agora. Então o que eu quero que você entenda? Gente, morreu gente no conflito da Ucrânia. Desses que morreram, teve gente que foi para o inferno? Por que Deus deixou? Gente, simples. Existe uma coisa na Bíblia que é a eleição. Aqueles que vão ser salvos. Ninguém tira da mão de Deus. Impossível. Entendeu? E eu não vou entrar aqui no motivo. Eles foram para o inferno porque eles não creram. Eles foram para o inferno porque são pecadores. Eles foram para o inferno porque não se arrependeram dos seus pecados. Eles foram para o inferno porque eles não creram. Entendeu? Essa é a resposta. Mas por que eles creram e por que eles não creram? É outro assunto. Aí é soberania de Deus, se pode resistir à graça, é outra história. Mas o ímpio vai para o inferno porque é pecador e não creu. Ponto final. Apesar que eu não tenho problema com isso. Para mim, Deus vai lá e salva. Mas e o outro? O outro não salvou. Eu não vou perguntar nada para Deus. Já estou feliz da vida que eu entrei. Que eu mesmo não salvava a mim. Entendeu? Então o que você tem que entender é o seguinte: morreu os 10? Morreu. Mas desses 10, morreu os funcionários de Jó? Morreram. Morreu gente lá na Ucrânia? Morreu. Mas lá na eternidade passada, antes que tudo existisse, o nome de todos aqueles, em toda essa história, que morreram, que tiveram o nome escrito no livro da vida, já estão com Deus pela eternidade. Acabou. Eu pergunto, se você pudesse daqui a 5 minutos estar diante da presença de Deus, com a tua salvação pela eternidade, você ia querer voltar? Pastor, eu gosto muito de jogar futebol. Não, beisebol. Você ia querer voltar, João? Cara a cara com Jesus? Corpo, você com uma aparência sem esse corpo do pecado, natureza pecaminosa foi para a sepultura. Aqui que você ia querer voltar? Paulo não pôde nem contar o que viu lá no terceiro céu. Paulo não pôde nem contar, falou, não é lícito eu falar. Mas ele deu um pitaco, ele falou, o estar com Cristo é muito melhor. Só que eu tenho que entender o seguinte, gente, coitado do ser humano. Veja, nós estamos presos nesse corpo do pecado. A gente tem visto esse corpo envelhecer dia a dia. Nós que estamos aqui na igreja, a gente sabe que a Bíblia é verdadeira. A gente sabe que só existe salvação em Cristo. A gente sabe que sem Cristo é uma eternidade terrível no inferno. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Vou dar um exemplo. Sabia que pode cair um satélite aqui em cima, destruir tudo daqui a 3 minutos? Entendeu? Pode sair uma briga de gangue ali na porta e o pessoal de fuzil atirar e a bala perdida vir aqui matar todo mundo. Entende a nossa triste situação? Nós nascemos nessa vida com uma certeza, nós vamos morrer. Só que pela fé, e nunca ninguém voltou para te dizer que tem vida eterna, você crê que você tem a vida eterna.
Vou te falar mais uma coisa, essa fé aqui é num livro. Nas palavras desse livro. Que foi escrito há 2000 anos atrás. Por homens que você nunca viu. Na boa, pelo ponto de vista humano. Vai ter fé assim em outro lugar, né? Por isso que a Bíblia fala que a fé para o homem natural é loucura. É loucura. Chega para o homem natural e fala, olha, eu morrer, não, eu vou ter vida eterna de Jesus. Ele vai olhar e falar, por quê? Ah, porque está escrito na Bíblia. Ele vai olhar para sua cara, você acredita num livro que foi escrito há 2000 anos atrás por uns caras que você nem conhece? Rapaz, você é louco. Você está maluco. Você é pior do que eu pensei. Até você falar isso, eu achava que ainda você era uma pessoa boa. Que cria em bons valores, que cria no amor, cria na boa obra social, em ajudar o próximo. Olha, agora acabei de ver que você é um maluco. Mas é exatamente o que a nossa Bíblia fala. Que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. O que eu estou querendo falar para você? A única certeza que você tem é a vida eterna em Cristo Jesus, mais nada. Se você não tem a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, você é o homem mais infeliz que tem no mundo. Porque você sabe que um dia você vai morrer, você não sabe o que vai acontecer, e na melhor das hipóteses, você morrendo, acabou. Que já é um grande lucro. O que é melhor, morreu, acabou, ou passar a eternidade em tormento no inferno? Morreu, acabou, é bem melhor. Aí o apóstolo Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, se nós não temos a vida eterna, então comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Ele fala, pobre homem. Entendeu? Somos os mais infelizes dos homens. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês? Gente, a primeira postura em relação ao sofrimento. Gente, que coisa mais triste que o recém-nascido morrer. Essa semana aqui nós oramos por um menininho chamado Antônio, que a minha filha Luísa pediu oração. É filho de um casal, se eu não me engano, eles são missionários lá nos Estados Unidos. Eles sabiam que a criança ia nascer com problemas de saúde. Só que lá a medicina é bem avançada. Aí a criancinha entrou em cirurgia. Entrou em cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, só que aí o rim parou. Aí o rim parou e o cérebro está ameaçando parar. Aí você pergunta, por que, Senhor, eles não são tementes a Deus? Aí eu vou te dar a resposta clássica. Olha, se essa criança morrer, eles vão sofrer demais. Eu não sei o que é perder um filho. Mas dizem que é a pior dor que tem. Só que lá na eternidade, quando eles chegarem lá no céu, eu tenho certeza de que uma mão vai bater nas costas dele. Oi, papai. Oi, mamãe. Em corpo perfeito. E eles vão passar a eternidade junto com esse filho. Onde não vai haver choro. Onde não vai haver doença. Onde não vai haver morte. Onde não vai haver nada errado. Agora, isso de maneira alguma tira a dor de perder um filho. Não tira, gente. Não tem como. Você pode ter consolo do Espírito Santo, mas não tira. Quando a gente perde pai, quando a gente perde mãe, quando a gente perde irmão, perde filho, a dor está lá. E por que isso acontece? Uma outra verdade bíblica, nós não fomos criados por Deus para morrer. Nós não fomos criados para morrer. E o que é pior, a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Entendeu? E no de alguns mais ainda. Por exemplo, ó, eu já sou um senhor de 57 anos, mas tem coisas que eu faço que eu penso que tenho 31. Entende? Quem anda comigo sabe do que eu estou falando. Não que eu seja bobo, aqueles caras bobão, né? Que anda oclão, camiseta colorida, malandrão. Não, mas tem coisas que eu faço na minha cabeça, eu não tenho 57. Anda comigo na trilha, você vai entender.
Anda na bicicleta para ver. Outro dia fomos pedalar e tava eu e o Rodrigo descendo uma rua, fomos fazer uma manobra atrás de um carro. Lógico, eu não sou bobo, eu não me exponho. Eu sou um cara prudente, mas se você visse a manobra que eu fiz, eu falei, coitado, o cara não pensa que tem 57 anos. Acho que o Rodrigo viu, do lado dele, quando fomos entrar atrás da Toro, que ela ia passar na lombada, deu uma zigue-zagueada com a bicicleta, e depois que eu dei a zigue-zagueada, eu falei, Maurício, acorda, você fazia isso quando tinha 15 anos. Lógico que eu fiz com segurança, tranquilo, ninguém quer cair. Odeio me machucar. Mas por que isso acontece? Deus colocou eternidade no nosso coração. A gente nunca para pensar, bom, será que eu vou morrer semana que vem? Você acorda de manhã, ai, que dia bonito, hoje tá legal para morrer, você acorda assim? Conhece alguém que acorda assim? Não. Entendeu? Então a nossa situação é terrível. Agora, nós olhamos o mundo à nossa volta se corrompendo, se destruindo. A morte está em todo lugar. Entendeu? Para mim poder viver nesse mundo com sanidade, com saúde mental, só tem um jeito, se apegar com Cristo. Senão eu vou virar o pior tipo de ateu, aquele tipo de ateu que é o comum hoje em dia. Eu vou tirar o máximo dessa vida, eu vou buscar o maior prazer dessa vida, eu vou procurar fazer tudo o que eu quero, porque amanhã eu vou morrer. Então eu vou aproveitar o máximo. O que é hoje em dia a grande mídia, o cinema e tudo que está à nossa volta vende? Viva o máximo, aproveite o máximo, tire o maior prazer possível de tudo. Isso é o chamado materialismo. É exatamente o oposto do que a Bíblia fala. A Bíblia fala que você tem que colocar a sua expectativa em Deus. Você vê Jó aqui, o que ele fala? Deus deu, Deus tirou. Nós temos que entender a verdade que Deus está acima da atitude. Deus está acima do bem e do mal. Deus está acima do amor e do ódio. Deus está... A justiça que nós conhecemos, ela vem de Deus. Só que Ele está acima da nossa justiça, porque Ele criou tudo isso. Quem criou o tempo? Quem criou o tempo? Deus. Existe tempo para Deus? Não, diz que Ele vive de eternidade em eternidade. Lá na eternidade passada, Ele veio a existência, vai até a eternidade futura. Entendeu? Entendi. Então me explica uma coisa, aonde começa a eternidade passada? E aonde termina a eternidade futura? Você consegue entender? Você chega para o seu filho de 5 anos, não, filho, até a eternidade futura, Deus vai estar aí. Aí seu filho olha, papai, o que é a eternidade? Quando acaba a eternidade futura? Você fala, não sei. Deus está acima de tudo isso. Entendeu? Agora, o que eu tenho que entender, o primeiro capítulo de Jó mostra que Deus está no absoluto controle de tudo, tanto do bem como do mal. Recebemos o bem de Deus e recebemos o mal. Agora, no caso aqui, tem uma segunda separação. Foi Deus diretamente que mandou o vento? Foi Deus diretamente que mandou os homens matarem os funcionários e roubar Jó? O que a Bíblia fala? Não. Quem foi? Satanás. O que Martinho Lutero falava? Que o diabo é o diabo de Deus. Entendeu? Nós temos que entender. Eu gosto dessa ilustração, alguns irmãos usam ela para outros exemplos. Eu não acho que o diabo esteja preso hoje. Para mim o diabo está bem solto. Mas uma ilustração que eu gosto é a seguinte, que o diabo é como se fosse um pitbull, um cachorro bem bravo, acorrentado na mão de Deus. E de tempo em tempo Deus vai e solta a corrente, vai lá, ele vai lá, faz o estrago, aí Deus puxa.
Isso é uma outra informação importante. O que Deus falou? Só não toca na vida dele. Irmãos, se vocês soubessem o ódio que Satanás tem da igreja, se ele pudesse, nenhum de nós estaria vivo. Já teria matado todos os cristãos do mundo. É um ódio que a gente não encontra palavras para descrever. No caso aqui, todo mundo foi tocado. Somente Jó que não. E a sua esposa, né, encrenca de duas pernas, que vai aparecer mais à frente. Só não foi morta que era para falar besteira na orelha de Jó, entendeu? Sabe? Mas eu tenho que entender essas coisas. Sabe? Veja, nesse tempo que nós estamos passando, vai ter gente que vai virar para vocês e falar: como é que você acredita em Deus, morrendo tanta gente na guerra? Gente, acorda, que visão infantil. Desde que o mundo é mundo, existem guerras. Isso é governo do homem pelo homem, é efeito do pecado na humanidade. Ó, falar algo pesado. Bem pesado. Como é que você explica um pai molestar sexualmente uma filha? Quer coisa mais demoníaca do que isso? Quer coisa que traz marcas mais profundas do que isso? Eu conheço pessoa que dentro da igreja teve seu filho abusado sexualmente dentro da igreja e não se voltou contra Deus. Entendeu? Eu conheço gente que o pai, quando a pessoa era pequena, amarrava na árvore e batia de chicote. As histórias são horríveis. O mundo não é um lugar agradável para viver, o mundo é terrível. Porém, nós somos luz do mundo e sal da terra, porque nós sabemos que existe algo melhor, nós sabemos que existe esperança, nós sabemos que tem vida eterna, nós sabemos que existe um Pai do céu que cuida da gente, que nos dá alegria, que nos dá prazer, que nos dá paz. O mundo está desabando à nossa volta, pode acontecer uma guerra nuclear, acaba o mundo muito rápido. Você não está nem aí, se acontecer guerra nuclear, melhor, vou chegar mais rápido para Jesus. Ah, explodiu a bomba, nem vou sentir, já estou com Jesus abraçando. A lataria velha aqui já foi embora. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Agora, se você não tem a fé salvadora, a pior coisa que pode acontecer com você é morrer. Por exemplo, nossa querida vozinha que ficou enferma. O dia que chegar para ela partir, a tua expectativa é o seguinte: Deus salvou. Aí você vai falar que nem o rei Davi: eu vou até ela, ela não voltará até mim. Como diz o rei Davi no leito de morte: vou pelo caminho de todos os mortais. Agora é muito importante eu ter uma fé madura, confiar na bondade de Deus. O livro de Jó vai continuar, e mais ou menos é como se Jó agradecesse a Deus por tudo que aconteceu. O próprio Jó reconhece o tamanho da bondade de Deus em tudo que aconteceu. Deus é especialista em gerar vida nas áreas de morte. Deus é especialista em tirar coisas boas de situações ruins. Não limite a Deus segundo a sua própria mente. Deus é muito maior. Ele é capaz de modificar qualquer situação. E eu posso falar para vocês, assim, eu acho que eu sofri pouco. Numa boa. Na verdade, lógico, tem coisa chata na vida, todo mundo passa por coisa chata, mas olha, eu me acho alguém mimado por Deus.
Talvez se eu contar minha vida, eu falar, não, irmão, teve isso aqui, teve aquilo ali, tiveram momentos ruins. Mas em geral do que eu conheço aqui, todo mundo também meio mimadinho. Cada um tem suas situações difíceis, cada um passou por coisas difíceis, mas quando a gente olha ao nosso lado, tem gente que sofreu muito mais. Tem gente com uma vida marcada. A vida da pessoa é marcada por coisas ruins, e nesse caso é muito triste. Mas assim, todas as coisas ruins que me aconteceram foram chatas? Foram. Mas deu para superar, ficou no passado, mudou. Algumas não mudaram, foi aquilo mesmo e acabou. Não teve jeito. Entendeu? Mas o que tem me ajudado, o que é? Confiança em Deus. Confiança na bondade de Deus. Confiança no amor de Deus. Por exemplo, eu lembro quando meu pai faleceu com 76 anos e meio. Bem, o médico falou, nossa, ele tem todos os órgãos perfeitos. Na idade dele nós não vemos alguém com essa saúde, porém o fígado dele teve um tumor que matou ele. Aí eu pergunto, não estava na mão de Deus viver mais anos? Tava. Deus tem poder para curar tumor? Moleza para Deus. Meu pai poderia passar mais anos aqui conosco? Sim, ia ser uma enorme alegria. Eu pensava que eu ia ter ele até 85, 88, porque ele era muito forte. Só que a maior alegria que eu tive foi quando eu vi a família do meu pai, a segunda família, falando, o Manuel tá parecendo um crente. Agora vive com a Bíblia, lê a Bíblia todo dia. E quando ele estava no leito de morte, todo mundo daquele jeito. Cheguei pro meu pai e falei, pai, você sabe que isso aí pode matar você, né? Falei com todas as letras. Não é momento de... Ele falou, sei. Eu falei, você já fez as pazes com Deus? Ele falou, fiz. Eu falei, falou tudo para ele. Falou, você confia em Jesus Cristo? Confio. Acabou. Incrível, eu não chorei quando meu pai morreu. Quando o gato morreu, eu chorei. Aí você fala, pastor, você é louco, né? Não é, porque quando meu pai partiu, eu estava em paz. Amei meu pai, conversamos, comemos junto, fomos amigos, pedi perdão daquilo que eu queria pedir perdão para ele, de coisas que eu me arrependi. Vivemos uma vida boa junto, gostoso, e a maior alegria, eu vou até ele. Entendeu? Uma outra alegria, meu pai era um homem muito ativo, ele orava, ele pedia a Deus o seguinte, falou, eu quero morrer calçado. O que é morrer calçado? É sem estar doente numa cama. E segundo o pedido dele, ele sofreu pouco. Você conversava com ele e falava, e aí, mané, como é que tá? Não vejo hora de melhorar para ir atender os clientes, trabalhar. Ele era ativo, era jovem, morreu feliz, com Cristo. Agora está com o Senhor. Agora, dói a perda? Dói, nunca mais vou ver. Só na eternidade. Qual é o consolo de alguém que não crê em Cristo? Nunca mais vai ver. Não existe eternidade. Não, gente, olha. A pessoa que não crê em Cristo não acredita em eternidade. Não acredita na Bíblia. Porque se ela acreditasse na Bíblia, ela ia acreditar no inferno. Se ela acreditasse no inferno, ela ia crer em Jesus. Simples assim. Não se engane. Ou é de uma outra vertente. Não, todo mundo morreu, vai para o céu. Segundo o quê? Segundo o que eu acho. Quer dizer que você acha mais do que Jesus? Entendeu? Outro dia eu cheguei com uma pessoa e falei, a pergunta não é se você acredita em Jesus ou não. A pergunta é, Jesus para você, ele é Deus ou não é? A pessoa olhou para minha cara e falou, porque se ele é Deus, você concorda com o que ele falou é verdade? E se o que ele falou é verdade, você concorda que nós vamos morrer, vamos para o inferno? A pessoa ficou olhando para minha cara assim. Simples assim, ou Jesus é Deus ou não é. Se ele não é Deus,
Tranquilo, foi um bom homem. Mal compreendido, pregaram ele na cruz. Agora, ninguém sai por aí dizendo que é Deus. E fazendo as coisas que ele fez. Que a Bíblia fala que se fosse colocar tudo que ele fez, nem todos os livros da humanidade caberiam. Entendeu? No fundo, gente, para nós, sobra muito pouco. Para nós só sobra a expectativa em Jesus. E olha, na boa, o normal do ser humano é não crer. Agora, se você tem dúvidas, pastor, eu não sei se eu creio em Jesus. Isso é algo que você tem que chegar no seu travesseiro e conversar com Deus, mas já é um bom sinal. Porque a grande maioria não está nem preocupado. Não tem que me preocupar com o que aquele pastor falou. Aquilo ali não é nada, ele é exagerado, esses crentes são malucos. Percebe? Mas a pessoa tem que chegar o momento e fechar para balanço. Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Se algum ente querido meu morrer hoje, para onde eu vou? O que vai acontecer com ele? Essa é a pergunta que eu tenho que responder. E se eu vou para o céu, é por quê? Porque eu creio em Cristo. Essa é a única confiança que alguém tem que ter. O resto, sofreu, não sofreu, nós vamos ver o que o sofrimento faz. Hoje foi uma pequena introdução. Mas tudo isso é secundário, gente. Se você comeu carne do domingo, ou se você passou no hospital domingo à tarde, na verdade é a providência de Deus agindo. Ou a coisa boa aconteceu, ou o dia da calamidade chegou. Simples assim. Lógico que a gente não quer sofrer. Mas eu tenho que entender que o sofrimento vai vir. Problemas vão acontecer. E está fora do nosso controle. Na próxima palavra nós vamos falar um pouquinho da parte prática. Domingo eu vou falar disso. Nós temos aí uma responsabilidade. Entendeu? Mas é muito pouco. Porque quem coloca o alimento na nossa mesa é Deus. Quem colocou esse teto para não chover aqui em cima foi Deus. Entendeu? Quem nos dá o trabalho é Deus. Quem nos dá a saúde é Deus. Tudo vem dele. Como diz aquele hino antigo, né, João? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem esse hino lá na Venezuela? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Gente, a ele a glória. É nosso único consolo, é nossa única alegria. Falar para vocês, tem dia que eu vou dormir e falo, Senhor, eu guardo o meu sono. E tem dia que eu vou dormir, que eu não dou nem boa noite para Deus. Estou tão cansado que eu capoto direto. Seu pastor. Por isso que eu falo, gente, vocês nunca vão me ver falar que eu sou o cara espiritual. Entendeu? Nós somos cheios de defeitos, nós somos cheios de falhas, nós somos cheios de problemas. Mas aquele que nos escolheu, aquele que nos salvou, é Ele que lá no fim vai garantir uma eternidade de paz, de alegria, sorriso no rosto, sem nenhuma dessas coisas. Tudo provém dele. E como diz Jó, para você meditar, essa semana, vou reler o versículo 21. E disse, no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Dentro da pior tragédia de Jó, Jó não blasfemou contra Deus. Da boca dele saiu, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar?
Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu amor, queremos te agradecer pela tua paz, queremos te agradecer pelo teu cuidado. Senhor, mesmo nos momentos difíceis, tantas coisas boas o Senhor tem feito para nós. O Senhor tem acalmado o nosso coração, tem nos orientado nas lutas, tem nos dado graça. Senhor, a tua palavra fala que o Senhor nos visitaria na nossa angústia, o Senhor nos visitaria nos momentos difíceis, o Senhor estaria conosco. O Senhor sabe, Pai, que quando as lutas vêm, nós temos dificuldade de vê-lo nessas situações. Então, Senhor, que nós possamos ter um coração limpo em relação a tudo isso. Não permita, Senhor, que as acusações do diabo venham abalar nossa fé, mas ao contrário, que em todas as lutas, em todas as dificuldades, nós possamos fazer como Jó e estarmos glorificando o teu nome. Senhor, sê conosco, capacita a tua igreja, vem com o teu poder na vida dos teus filhos. E, Senhor, sempre nós vamos orar que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade e que o Senhor venha nos livrando de todo mal. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.